O vídeo de hoje vai te deixar na pontinha da cadeira de tanto suspense, tanta coisa que foi acontecendo, tanto rebuliço, tanta reviravolta, e você não vai querer perder, né? Vamos lá? Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, escreva para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela, lembrando de incluir também uma autorização. Assim, eu posso ler aqui no canal. E pode escrever à vontade, pois o seu nome jamais será revelado. Marcele do céu, vou te contar a minha história em duas partes. A do meu atual marido, mas também a de um maluco que eu conheci antes dele. O tal doido eu conheci num site de relacionamento. Curiosamente, o mesmo site onde eu conheci o meu atual marido. Ele era da Suécia e, além de lindo, tinha uma conversa muito maravilhosa. Príncipe encantado, um cara nota 10. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento com outro gringo doido que me enrolou por muitos anos. Então, quando o sueco disse que ia me visitar no Brasil, eu falei que só acreditava vendo. E não demorou muito, ele foi logo me visitar no Brasil, porque além de ter todas aquelas qualidades, ele ainda tinha bala na agulha. Ele tinha uma ótima condição financeira. Mas no meio de tantas coisas boas, já tinham alguns sinais que eu escolhi ignorar. Vou te dar um exemplo. Lá no início do namoro, eu recebi umas mensagens de uma ex-namorada dele que morava na mesma cidade que eu, falando que ela era a ex dele, que ele era completamente apaixonado por ela e que ele era o melhor homem e o melhor provedor que ela já tinha conhecido e que ele ia voltar a ser dela, custe o que custasse. Essa mulher me perseguiu de um tanto, ao ponto que, como eu não dei resposta nenhuma para ela, ela stalkeou a minha família inteira. Conseguiu mandar mensagem até para os meus irmãos, que vieram preocupados falar comigo, e eu só respondi: podem ficar tranquilos que eu já sei dessa doida. E já vou logo avisando que não quero nem saber dessa mulher. E deixei pra lá, né? Ele sempre dizia, quase que com orgulho, que tinha uma ex-doida. E ela era pirada também, só que no fundo ele que era o doido, você tá entendendo? Mas então ele foi pro Brasil me ver e a gente se conheceu e ele pessoalmente era ainda mais perfeito que pela internet. Ele conheceu minha família, meus amigos e quase esqueci de te contar que para me mostrar que ele estava bem sério sobre o nosso relacionamento, ele ainda levou os filhos dele para me conhecer e me apresentou como a futura esposa dele. Depois que os filhos dele foram embora, ele disse que queria me pedir em casamento em um lugar especial e perguntou se eu aceitava viajar com ele. E claro que eu disse que aceitava. Eu devia ter dito não, porque eu sabia que ter ripa na chulipa, gente, já tem anos que eu não ouço essa expressão. Então, para você que de repente não sabe o que é isso, ripa na chulipa tem intimidades, tá? Eu sabia que ter ripa na chulipa antes de casar não era o certo, mas eu estava tão concentrada em não perder esse homem que nem me importei com as promessas que eu tinha feito a mim mesma. E lá fui eu viajar com ele. Esse é um momento crucial. Não porque ela foi viajar com ele, porque se você tem autocontrole, vá, viaje, aproveite, cada um no seu quadrado. Porém, que antes para ela era inegociável, ela não somente negociou, como que varreu para debaixo do tapete. A gente foi viajar pelo Brasil e estava tudo incrível. Durante a viagem, eu fiquei esperando o tal pedido de casamento que ele disse que iria fazer, mas nada aconteceu. Estava tudo às mil maravilhas até que deu o dia de voltar para o meu estado. E quando retornamos, ele já voltou estranho. Ele já voltou esquisito. E aí ele endoidou de vez. A coisa desandou e ele acabou tudo comigo. Só que eu estava muito apaixonada e eu fiquei louca. Eu ficava pensando o que eu tinha feito de errado, onde eu tinha falhado ao ponto que esse homem tão maravilhoso, tão perfeito aos meus olhos, tinha chegado apaixonado por mim e agora, de repente, ele já não queria mais nada comigo. Depois que a gente terminou, ele não estava nem um pouco abalado, tanto que falou tranquilamente que ainda queria ser meu amigo. Eu estava completamente arrasada, mas ele adicionou uma mulher no Facebook, dizendo que era a namorada dele e ele fazia questão que eu soubesse detalhes de que ele estava com essa outra mulher. Ele me contava o que eles iam fazer, onde eles iam viajar. Esse homem era um psicopata mesmo, e eu fiquei doida de tristeza. Por curiosidade, fui até lá no perfil da mulher.
e vi um perfil assim, nada recatado, nada do lar. E eu pensei assim, nossa, é com essa mulher que ele tá agora? Não julgando, mas já julgando, eu ficava pensando, é por ela que ele me trocou? Mas você sabe como é que é mulher, né? Então, ao invés de deixar pra lá e seguir com a minha vida, eu ficava me torturando, vendo tudo do relacionamento deles. Busquei tanto que eu vim descobrir que ela usava até um nome fake, porque ela tinha dois perfis. Um de moça recatada e outro de moça nem um pouco recatada, você tá me entendendo? E aí, nesse perfil de moça boazinha, ela colocava tudo que ele dizia pra ela. Ele dizia que queria ficar noivo, que queria logo casar. E foi aí que eu comecei a perceber que ele estava usando a mesma linguagem que ele usava comigo. As mesmas coisas, até mesmo nos detalhes. E eu falei pra mim mesma: esse cara tá copiando exatamente o que fez comigo. Foi aí que eu percebi que ele tinha um modus operandi. Por exemplo, quando ele me conheceu, ele fez questão que a ex dele soubesse. E foi então que ela começou a me perseguir, começou a me infernizar. Quando ele terminou comigo, ele logo conheceu essa outra moça. E aí ele fez questão que eu soubesse. E aí eu fui percebendo que o passo a passo que ele fazia era tudo igual, igualzinho. Tudo que ele tinha feito comigo, ele estava fazendo com essa nova namorada. E eu pensei, meu Deus! Só que eu não dei pauta pro maluco. Eu tava sofrendo, eu tava arrasada. Mas ao contrário da outra ex dele que publicamente lutava por ele, eu via tudo e fingia que estava tudo bem. Ele era tão doente, mas tão doente, que ainda me perguntava se eu não estava chateada, se eu não estava triste, se tinha algo que eu queria dizer para ele e eu, mortinha por dentro, dizia que não. Que isso era parte da nova vida dele, que eu não me importava. Claro que depois eu chorava litros, mas eu nunca deixei que ele percebesse que eu estava tão abalada com toda aquela situação. Eu continuava sofrendo, mas também fui analisando todas as loucuras dele. E aí, menina, quando parecia que estava tudo certo lá para a nova namorada dele, eles viajando juntos, até para a Europa eles foram. E ela toda feliz, anunciando que ia embora de vez para a Suécia, apostando que ia casar, enfim, tudo parecia tão certo que essa menina fez até uma festa de despedida com a família e os amigos dela. E adivinha o que aconteceu? Ele acabou com o relacionamento. E essa tal moça ficou tão arrasada que parecia que ela tinha endoidado. Ficava postando umas coisas que com certeza ela não deveria ter postado. Eu, no fundo, fiquei com muita pena dela, porque eu percebi que ela tinha sido mais uma vítima dele. Quando eu vi que isso tinha acontecido com ela, fiquei toda arrepiada e falei: ele já fez o mesmo caminho de novo. Fez com a primeira ex, fez comigo e agora fez com essa moça aí também. E logo em seguida ele arrumou uma outra pessoa também no Brasil e mais uma vez fez questão que todas as ex dele soubessem. Só que eu continuei sem dar pauta para ele. E esse relacionamento também seguiu exatamente o mesmo roteiro. Conquistou, namorou, viajou, fez promessas e depois acabou com o relacionamento. E aquela última ex dele, a que deu a festa de despedida e não foi a lugar algum, ficou louca e ficou ameaçando a nova namorada dele. E as outras ex dele também, incluindo a mim. Tava uma confusão sem fim, mas comigo, esse joguinho, essa loucura dele de ter um monte de mulher se degladiando por conta dele, comigo isso não funcionou. E eu percebia que isso deixava ele muito incomodado. Ele queria me ver louca, me ver nervosa, mas eu não entrava no jogo dele. Mesmo sem dar pauta, eu ainda ficava stalkeando para saber o que estava rolando na vida dele. Depois disso, decidi que para manter a minha sanidade mental era melhor que eu não olhasse mais nada dele. Então fui viver a minha vida. Mas não pense que o doido sumiu de vez da minha vida, porque acabou que anos depois ele entrou em contato comigo dizendo que estava pé da vida, porque tinha sido usado por uma golpista brasileira. Ele disse que a tal mulher só se interessava pelo dinheiro dele, fez com que ele comprasse uma casa para ela, desse um carro para ela e depois ela terminou com ele.
E então ele veio com um papinho dizendo que percebeu que de todas as ex dele, eu fui a única que nunca fiz barraco ou que nunca criei problemas para ele e que então ele tinha decidido que queria voltar. Misericórdia! Tem gente que é assim, sem noção à potência máxima. Esse moço aqui, com tudo que ela está contando, é um desses, né? Eu sei que é errado o que eu vou te dizer agora, mas no fundo eu me senti feliz em saber que ele havia provado um pouco do próprio veneno. Nessa época eu já estava namorando meu atual marido, então eu disse um não bem redondinho para ele. Sabe, Marcelo, hoje eu vejo que esse homem ter terminado comigo quando ele terminou foi um livramento, daqueles livramentos grandes que Deus dá pra gente e que na hora a gente não entende, né? Porque eu lembro que eu ia para a igreja e chorava, chorava, implorava a Deus que reatasse o nosso relacionamento, que Ele era o homem da minha vida. Eu pedia tanto esse homem de volta e Deus dizia não. E eu sofrendo, sofrendo. É. Às vezes a gente não sabe por que que o papai está falando não para nós. E só depois é que a gente vai entender. A gente às vezes está pedindo uma coisa que Deus está nos livrando e a gente fica ali implorando, orando, jejuando, fazendo de tudo, forçando uma barra e Deus dizendo: eu estou te protegendo, filha, para com isso, tem coisa melhor vindo por aí. E você que está assistindo aqui até o final, me conta a sua história com o ex sem noção, porque todas nós temos história para contar. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. E automaticamente você. Ixi, tem um esquilinho ali. Mas no meio de tantas coisas. Ele dizia que tinha uma ex-noiva. Oh, depois. Bless you!